Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto aí. Depois de nós trabalharmos potenciação, agora nós vamos trabalhar radiciação. E em radiciação, o nosso objetivo é trabalhar as propriedades de radiciação. Essas propriedades elas vão nos ajudar a resolver algumas situações que sem essas propriedades ficaria muito difícil. E o nosso objetivo principal nesse capítulo é verificar a relação entre uma potência e uma radiciação. Existe uma relação aí entre potência e radiciação. E nós vamos ver isso com a nossa primeira propriedade. A nossa primeira propriedade, ela trabalha da seguinte forma, ela faz uma relação entre uma potência fracionária ser igual a uma radiciação. Aí como assim? Como que eu escrevo uma potência numa radiciação? Primeira coisa que nós vamos fazer é abrir essa raiz na base. O nosso numerador vai virar o índice e o denominador vira o índice e o numerador vira o expoente do nosso radical, do nosso radicando. Aí eu posso exemplificar isso da seguinte forma, eu vou fazer um exemplo. Esse exemplo, eu tenho aqui 5 na base elevado a uma fração. 2 elevado a 3. Como que eu vou escrever isso numa radiciação? Eu vou conservar a base, vou abrir aqui um radical, o nosso número de baixo, que é o denominador, ele vai virar o nosso índice. O nosso numerador vai virar o expoente do nosso radicando, beleza? Agora nós vamos verificar a segunda propriedade. Essa primeira propriedade é a propriedade principal desse capítulo, que mostra a relação entre uma potência e uma radiciação, beleza? Então nós já vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade é quando você tem uma raiz de um radicando que tem o mesmo índice e a mesma potência, eles são iguais. Isso daqui vai dar o A. Mas aí eu tenho nesse caso aqui, quando n for ímpar. Quando n for par, nós teremos dois casos. Se n for par. Se n for par e a base ela for negativa, vai ser os dois casos, e a base for negativa, eu vou trabalhar com o módulo de A. O nosso resultado fica positivo. Sempre. O n for ímpar, não tem problema a base ser negativa ou ser positiva. Não tem problema, pode ser a mesma coisa. Pode ser essas coisas, pode ser positivo, negativo, mas se o n é ímpar, sempre vai dar o resultado. Agora, se o n for par e ele for negativo, nós temos que usar módulo. Se for positivo, não tem problema. Vamos fazer um exemplo para que vocês possam enxergar isso no exemplo. O primeiro exemplo, eu tenho aqui uma base positiva elevada ao expoente 3, ao índice 3 e ao expoente 3. Então, isso daqui, pela definição acima, né, pela propriedade, vai ficar 5. Agora, eu tenho aqui, porque o expoente é ímpar, né? Agora, se eu tenho aqui um expoente 4 e um índice 4 e um expoente 4, que é par, vai ficar a mesma coisa, igual eu tinha falado para vocês. Agora, se o nosso, o terceiro exemplo, se a nossa base é o menos 3, ele é negativo, mas ele está elevado a um expoente 2 e o índice 2, eu vou trabalhar com o módulo. Ele fica positivo, só quando n for par. Tá bom, pessoal? Tem que ficar bem claro isso daí. A nossa terceira propriedade é trabalhar com a multiplicação de radicais de mesmo índice. E radicandos podem ser diferentes, não tem problema. Isso aqui eu vou conservar o radical m e vou multiplicar os radicandos. Então vai ficar
vezes b, certinho? Beleza, agora vamos para um exemplo. O exemplo, ele vai nos ajudar a visualizar essa propriedade. Olha só o exemplo. Eu vou ter aqui um radical, vamos supor, 5, com um radicando 5, né, com um índice 3, vezes um outro que tem o mesmo índice, mas o radical pode ser diferente. Aqui pode ser o 4, por exemplo. Aí que nós temos que fazer para seguir o mesmo que a nossa propriedade. Nesse agora, nós vamos conservar o nosso radical, que é o com índice 3, e multiplicar o 5 vezes o 4. Agora vamos resolver esse produto que dá 20. Então temos raiz cúbica de 20. É assim que nós vamos usar essa propriedade 3. A propriedade 4 é a divisão de radicais de mesmo índice. Nós não multiplicamos de mesmo índice? Agora vamos dividir com o mesmo índice. O que você vai fazer? Transformar isso num único radical igual ao de cima e fazer a divisão pelos radicandos, A e B. Agora nós vamos ver aqui um exemplo. Esse exemplo vai ser bem fácil para a gente entender a propriedade anterior. Então, olha só, eu tenho aqui um radical de índice, vamos colocar um valor baixo, 3, e aqui vamos colocar 16. Aqui vamos colocar 4. Então, como nós resolvemos isso? Eu vou deixar tudo num único radical, pela propriedade, e agora eu vou dividir os radicandos, 16 dividido por 4. E agora é só resolver a parte de dentro aí da raiz, conservando ainda o radical, 16 dividido por 4, tenho 4. Então terminamos essa propriedade 4. A propriedade 5, nós chamamos de quinta propriedade, é quando eu tenho potência de um radical. Então eu tenho aqui um radical de A, uma raiz de A, elevado aqui a uma potência. Para resolver isso daqui, essa potência ela vai virar expoente do A, quando eu resolvo isso. Então ela vai ficar assim, o radical de índice m de A elevado a n. Um exemplo, para vocês visualizarem isso. O exemplo é o seguinte, vocês vão calcular aqui uma potência e aqui 8. Como é que nós vamos verificar que esse 4 vem para cá? Usando a propriedade quinta. Então vai ficar raiz de índice 3, 8 elevado a 4. Beleza? Aí, se der para aplicar outras propriedades, vai aplicando as propriedades. Caso contrário, não precisa. Agora, a nossa propriedade 6 é uma raiz de raiz. Você vai tirar uma raiz de outra raiz. Então, você vai ter várias raízes aqui para poder fazer. Várias raízes, né? Então, eu tenho uma raiz m. Vou melhorar aqui a raiz. Do nosso radicando. Essa raiz vai ter um índice, pode ser igual ou pode ser diferente. Para nós escrevermos isso com uma única raiz, eu vou multiplicar os índices. Então vai ser m vezes n. Agora, nós vamos fazer um exemplo. O nosso exemplo ele é o seguinte. Vou calcular aqui. Eu posso fazer isso com 3 raízes, 2 raízes, a regra sempre é a mesma. Aí vocês estão se perguntando, mas por que eu não coloquei nenhum valor aqui? Quando não tem valor na nosso radical, eu sei que isso aqui vale 2. Isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Vale 2. Agora é só vocês multiplicar os índices.
coloca numa única raiz e multiplica. 3 vezes 2 vezes 4 dá 24. Não é isso? Então, essa é a forma que nós resolvemos raiz de uma raiz. Agora nós vamos calcular aqui a nossa sétima propriedade radical. A nossa sétima propriedade radical ela tem dois casos, um na multiplicação e um na divisão. Aqui é o seguinte, quando você multiplica o expoente e o índice da raiz, né, do radical, ou multiplica ou divide, ele não altera o resultado final da raiz. Por exemplo, você tem um radical aqui, a elevado a n, com índice m. Isso é a potência e esse daqui é o nosso índice. Se eu multiplicar dentro e fora da raiz, que é a nossa potência e o nosso índice, por um p, por exemplo, vou até fazer de vermelho, se eu multiplicar por p, isso não vai alterar o resultado. Eu vou mostrar isso bem detalhado no exemplo. Então, nós também podemos pensar assim, mas e se eu dividir? Será que altera? Não altera. Por que que não altera? No exemplo, vocês vão ver que aqui eu estou dividindo por P, porque eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor. Então, olha só no exemplo. Se eu tenho aqui um exemplo, 4 e aqui 5 elevado a 3. Vamos supor que eu queira multiplicar pelo P. P igual a 2, por exemplo. Vai ficar 4 vezes 2 elevado a 5 vezes 2. Isso dá quanto? Raiz de índice 8. Opa, tem um errinho aqui. Aqui é 3 vezes 2. E aqui 5 elevado a 6. Beleza? Até aí tudo bem, né? Agora, o que nós temos que verificar aqui é a parte da divisão. Eu vou separar aqui. Aí eu quero pegar a mesma para ver se nós voltamos na primeira. Então, eu vou pegar aqui, ó, raiz de índice 8, 5 elevado a 6. Eu vou dividir o expoente e o índice por 4. Por 2, desculpa. Então, vai ficar 8 dividido por 2 e 5 elevado a 6 dividido por 2. Aí nós vamos ver se volta no primeiro exemplo. Que vai dar 4 e que vai dar 5 elevado a 3. Certo? Voltamos. Então, pessoal, essas são as nossas propriedades radicais. Essas propriedades nos ajudam a trabalhar com esses tipos de exercícios, facilitam a nossa vida, as simplificações aqui que apresentei para vocês. Agora nós temos aí as atividades 1, 2 e 3 do material, vocês vão ter que desenvolver. Tá? E essas atividades, para vocês fazerem em sala mesmo, tem avaliação também. Tá? Vou estar avaliando vocês aí. Beleza? Obrigado.